Guerreiros. Combatentes que salvaram vidas. Eles atuaram no controle de endemias como malária, esquistossomose, febre amarela e doença de Chagas. Na década de 80, a extinta Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, a SUCAM, recebeu um importante reforço com funcionários que atuavam no Distrito Sanitário em Caratinga. Em 1991, a SUCAM foi extinta quando era considerada o órgão público de maior presença nas áreas rurais do Brasil. Com a descentralização das ações de controle de endemias, a responsabilidade de combate a essas doenças passou a ser de estados e municípios. Em um encontro dos sucaneiros de Caratinga, muitas memórias e uma reflexão sobre o combate a endemias na atualidade. Eu fui admitido no serviço público, na SUCAM, né? Antes não era SUCAM, era a SEM, né? Campanha de Erradicação da Malária. Isso foi na década de 60, né? Mais precisamente 1966. A sede até falou, mas nós tínhamos um distrito em São Pedro Serra, né? Foi lá que eu fiz o concurso público. Lá foi feito o concurso, mas nós acabamos vindo trabalhar no Vale do Rio Doce, né? Nessa região aqui no Vale do Rio Doce. Nessa época a gente combatia somente o controle da malária, né? Aqui no Vale do Rio Doce. A gente trabalhava mais com a operação de inseticida, né? Que era o DDT, que era do grupo dos colorados, né? E trabalhava de casa em casa aplicando o inseticida para combater o mosquito transmissor da malária. O Vale do Rio Doce tinha vários locais que tinham uns focos resistentes de malária, né? Isso já foi na década de 60, já tinha diminuído um pouco, mas existia alguns focos ainda. Depois de 1970, na década de 70, nós também passamos a combater também o triatomina, que é o transmissor de doença de Chagas, né? A doença de Chagas estava bem expandida nessa região aqui também, né? Com as habitações precárias, o vetor tinha facilidade de fazer a transmissão, que era de pau a pique e tudo mais. E nós na época a gente já pensava que a descentralização ia prejudicar bem o trabalho, porque a gente já tinha uma experiência, né? Trabalhando junto aos municípios, a gente via que o município não tinha estrutura para poder tocar uma campanha de erradicação ou de controle de endemias do tamanho que era, né? A doença não tem fronteira, né? Ela se expande no país inteiro. Então eu acho que teria que ter um órgão federal que pudesse fazer esse controle em todo o país, né? Hoje se vai fazer só em município, o município trabalha bem, mas tem 5, 6 que não trabalham. Como a doença não tem fronteira, fica difícil fazer um bom controle. Hoje, a pessoa ainda lembra muito da gente, né? Os mais antigos, eles reconhecem que o nosso trabalho era de suma importância, né? Até hoje, a gente conta com eles, ainda chama a gente daquele órgão antigo ainda, né? O trabalho nosso órgão era respeitado demais na sociedade, né? E nós tínhamos o apoio, devido a total responsabilidade que a gente tinha e o empenho que a gente tinha de fazer o controle de endemias. Eu entrei na SUCAM no mês de abril de 1983, 11 de abril de 83. Houve um concurso público, que na época a gente chamava de concurso público, mas foi um processo seletivo onde entrou um grande número de pessoas. Aqui no distrito de Caratinga da SUCAM foram mais de 200 funcionários que foram admitidos nessa época para intensificar o controle da doença de Chagas, um programa criado pelo Fim Social para combater a doença de Chagas, que é transmitida pelo barbeiro triatomina. A área era imensa. O distrito de Caratinga era responsável por mais de 200 municípios. Nós pegávamos uma área ali perto daquela região de Bom Jesus do Amparo, Barão de Cocais, Itabira, e vinha até as divisas com o Espírito Santo, tudo responsável do distrito de Caratinga.
Eu, particularmente, quando eu iniciei, eu trabalhei em equipes, a gente trabalhava com muita dificuldade, a pé, caminhando distâncias aí, quando a gente conta, até os filhos da gente duvidam, nós andava a pé, 20 quilômetros, 30, 15 quilômetros, era fichinha para nós. Procurando barbeiro, né, o triatomínio, transmissor da doença nas casas e no entorno, e depois as equipes voltavam para fazer a aplicação, né, do inseticida para eliminar esses insetos. Eu trabalhei em equipes assim durante 7 meses só. Depois eu fui destacado para trabalhar na área de educação e saúde. Houve uma oportunidade, uns treinamentos. Aí eu passei a trabalhar mais com palestras, treinamento, reuniões com a comunidade, treinamento do nosso pessoal. Então eu tive já um contato pequeno com inseticida e mais mesmo na orientação das pessoas. A doença de Chagas atingia mais de 10% da população brasileira. E Minas Gerais estava entre os municípios com maior índice, perdendo apenas para alguns municípios do Nordeste. Então o trabalho em Minas Gerais era muito intenso. Nós tínhamos o Vale de Jequitinhonha também, altíssimo número de barbeiros. Aqui na região nossa de Caratinga, a gente tinha algumas regiões também, algumas localidades com um índice alto. E é uma doença que até hoje não tem cura. Então a forma de combater era combater o transmissor e orientar as pessoas. Um agravante desse índice alto, que as residências também eram muito precárias na época, né? Você tinha muita casa de pau a pique, muita greta. As pessoas não tinham noção, na verdade, e nem condição, muitas vezes, financeira de ter uma casa melhor. Mas as informações também, para manter uma casa sem barulho, não precisava ser uma casa boa, ela não poderia ter gretas. E o nosso trabalho era orientar também nesse sentido. O trabalho era intenso, ele era contínuo. E com a descentralização houve uma interrupção desse trabalho, porque a gente tinha um trabalho com critério exclusivamente epidemiológico, você não tinha outro critério a não ser epidemiológico. Com essa descentralização, infelizmente, começou a entrar critério político no trabalho. Então deixou de ter a sequência necessária, porque para você conseguir controlar qualquer doença transmitida, você tem que ter sequência, você não pode interromper, porque os transmissores dessas doenças estão sempre se reproduzindo. Você elimina aqui, cria um outro foco em outro local, então é necessário que haja sequência nas ações que são desenvolvidas. A febre amarela estava controlada há muitos anos, né? Depois houve um descuido, porque quando você está preparado, mesmo tendo alguns casos, é fácil de você interromper rápido. Além da febre amarela, nós temos a própria dengue. Nós mantínhamos o mosquito num índice de infestação dele que dificilmente a gente tinha epidemia de dengue. E hoje o mosquito está praticamente assim, incontrolável, vamos dizer assim, diante das ações que são desenvolvidas hoje, que são ineficazes para você manter o controle dele num nível baixo que não consiga ter uma epidemia, porque o mosquito vai estar sempre aí, o vírus está por aí, certo? Então a gente tem o vírus, tem o mosquito e tem a população. Se você mantiver esse índice de mosquito baixíssimo, você não vai ter epidemia, você pode ter casos, um surtozinho aqui, outro ali, e controla rápido. Mas hoje você tem mosquito praticamente em toda a residência, quase todas que você vai, você tem o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor de dengue, febre amarela urbana. A SUCAM, ela ia onde mais nenhum outro órgão ia. Então aquele morador mais distante, isolado, ele conhecia a SUCAM. A SUCAM estava presente na vida dele, da família dele. Então há alguns, talvez 30 anos atrás, o trabalho era reconhecido. Hoje se perdeu. Hoje quem sabe, quem tem reconhecimento desse trabalho são os funcionários que trabalharam, que têm histórias para contar, depoimentos que a gente recebia de moradores que ficavam até gratos pelo trabalho, que era obrigação nossa. Então, assim, o próprio funcionário caiu no abandono, o próprio governo abandonou. Hoje nós temos um número muito grande de funcionários doentes com inseticida, incidência de câncer alta e praticamente abandonado. Não foi, o governo, na verdade, virou as costas e a população atual nem conhece. Tá? Somos anônimos realmente nessa história.
Em 1983, eu estava caminhando ali pelo Jardim das Palmeiras em Caratinga. Eu estava em curso de datilografia, que eu queria ser uma pessoa importante, eu queria ser um auxiliar de escritório, entendeu? Aí eu vi os meninos sentados assim no banco e tal, os jovens da época ali, né? E aí eu falei, onde vocês vão? Ele falou, nós vamos ali fazer a inscrição. De quê? Da Sulcam. Eu falei, que Sulcam? O que é Sulcam? Ah, que esse cara aqui anda com a bolsa amarela. Ó, rapaz, eu vou fazer também. Aí eu fiz, fui lá, eu não tinha CPF, que antigamente as coisas eram tão difíceis. Mas aí o Nilo, o advogado Nilo Dias de Moura aí me ajudou, conversou com o senhor Valdemiro. Eu fiquei devendo o CPF e acabou que fiz o concurso. Né, eu fiz lá a seleção lá e fui aprovado. E tem 41 anos que eu estou lá. Só campo, Chagas, especialidade em Chagas. Né, em Chagas. Eu sou especialista em doença Chagas. Eu tenho orgulho de falar isso, entendeu? Eu conheço barbeiro pelo cheiro. A água, muito. Mas se eu precisasse fazer tudo, eu começar do zero, eu começar, mesmo com a idade que eu tenho. Porque foi muito gratificante. Eu tenho certeza do que eu fiz pelo país. Para mim não tem coisa melhor no mundo, entendeu? Eu tenho certeza que eu ajudei milhares de pessoas a não morrer ou não estar com doença crônica de Chagas aí. Porque o serviço nós é muito bem feito. Né? Nós não tínhamos estudo, nós não tínhamos nada. Está acabando de falar com o Walter agora. Tem uma doutora aí, não vou falar o nome dela, ela é PhD em entomologia. Ela me pede opinião para identificação de barbeiro. Por causa do conhecimento. Ela tem banco acadêmico, mas ela não tem o que eu tenho, porque vai para 42 anos agora e nós estamos atuando diretamente no campo. Então tem que ser razoável, né? O trabalho está ativo. Nós temos lá até funcionários além, em São Domingos do Prata, tem funcionário além do necessário, porque a política lá ela é muito boa nesse sentido, sabe? Além da coisa. Mas nós não temos inseto para combater, nós acabamos com tudo. Lá não tem nenhuma caixa de pau-a-pique, nenhuma caixa d'água destampada. O índice nosso lá de levantamento de índice, né, o Lira, ele é 0,3, 0,5. Barbeiro, quando nós precisamos de barbeiro para dar treinamento, nós temos que buscar em outro lugar, em outra regional. Igual esses dias mesmo, eu vou pegar em Ponte Nova, que o nosso não tem. Está formando lá 2 doutores lá, doutor Marcelo e doutor Estela. Eles querem que nós encontremos um foco de barbeiro a qualquer preço para eles fazerem serviço de campo, para eles levar para o doutorado. E nós não estamos conseguindo, porque lá nós fizemos um serviço de educação em saúde, melhoria habitacional, conseguimos na época com a LBA, tirou todas as palhas, aquele negócio palhoça, sapé, colocou por telha, rebocamos todas as casas. Parece até estranho, mas é estrume de boi, terra tabatinga e areia de beira de estrada. Fazia uma massa que dá a mesma massa da casinha de João de Barro, que dura 1000 anos. E nós fazíamos o serviço e zerou, não tem barata, não tem... Acabou tudo, porque o serviço foi feito dentro da metodologia. Começou na base, veio puxando até chegar onde chegou. Não tem barbeiro? Não tem. Nem para salvar uma vida nós não encontramos um barbeiro lá. É pouco município que tem uma pessoa que está lá há mais de 30 anos igual eu estou. É pouco município que tem uma funcionária da Sulcam. Porque nós temos qualidade, né? Nós temos tempo. É pouco município que oferece condição para o funcionário trabalhar. Eu estou falando aqui, isso aí pode ir para o ar, para qualquer lugar. Lá em São Domingos do Prata, o prefeito não interfere, nunca interferiu. Eu tenho 11 mandatos de prefeito lá. Não interfere no meu serviço, o secretário de saúde não interfere, ninguém interfere. Porque sabe, isso aí é com o Nelson, não é comigo. Entendeu? Se os municípios tivessem esse pensamento, com os colegas bons que nós temos aí, que né, claro que nem todos, né? Outros municípios poderiam ter, mas são poucos que tem, porque parece que gera um ciúme. As carinhas, porcaria aí, eu sou prefeito, eu sou isso, aquilo. Tem algum município que pensa que a gente chega para tomar espaço deles. E na verdade nós vamos, eu particularmente, eu não recebo nenhuma bala, nem um chiclete da Prefeitura de São Domingos do Prata. E não quero. Eu também, como a maioria dos sucaneiros, né, que estão presentes aqui hoje, entrei naquela turma de 1983. Aposentei já há pouco mais de um ano. E entrei como guarda de campo, atendi também as campanhas de Chagas e febre amarela, com as viagens indo até os municípios a fazer visita domiciliar. E depois o próprio distrito de Caratinga, que já não estava havendo contratação mais, precisou de pessoas para trabalhar no laboratório de entomologia. E foi isso, depois de 7 anos eu deixei então o trabalho de campo, de visitas domiciliar, para ir para o laboratório de entomologias, exatamente para ajudar os laboratoristas que já não estavam dando conta mais por causa dos grandes casos que estava tendo, né? Tanto de colhetas de barbeiro,
como já as larvas do mosquito da dengue, que já estava crescendo muito. Então, boa parte, de 7 anos depois, até há pouco tempo, era isso que eu fazia no laboratório. As identificações das larvas para o combate ao Aedes aegypti, exames do barbeiro para ver se está contaminado, que era exatamente para dar o suporte às pessoas, se era necessário fazer exames, às vezes até para fazer tratamento de chagas. E eu também era um dos suporte técnico para o exame parasitológico de malária, que era uma das coisas que era um suporte que o distrito de Caratinga dava, que era só Caratinga, na região aqui não tinha. Hoje, na atualidade, só Governador Valadares, Vale do Aço, Juiz de Fora, é poucos pontos que dá esse suporte. Com a minha aposentadoria, a Secretaria Municipal de Caratinga já treinou uma pessoa para continuar esse suporte, que era importante. Nós não temos casos de malária na nossa região, que aqui não é endêmico para malária. Mas as pessoas que vão lá no norte pescar, trabalhar, ao passear mesmo, pega a malária lá e volta com malária. E nós temos o vetor aqui na nossa região. Então era um importante trabalho, também, né, de vários, eram os que eu fazia. E ainda bem que a secretaria hoje, municipal, dando continuidade, porque infelizmente a gente está se aposentando e não está tendo mais reposição no quadro dos funcionários públicos federal. Para isso, a secretaria está treinando o pessoal deles para dar continuidade àquilo que a gente fazia no laboratório, que era de grande importância. Todos os trabalhos que os visitadores faziam no campo, se chegava ali no laboratório para a gente fazer. Barbeiro, larva de mosquito e casos de malária, porque tinha casos de garimpos em algumas regiões, que de quando em quando tinha que ir guarda lá para fazer coleta de lâminas para a gente examinar no laboratório. Na verdade foi o seguinte, eu entrei no serviço em 83, né, trabalhando com doença de Chagas. Em 88 foi o primeiro momento que eu trabalhei com citozoonose em Mutum. Eu trabalhei em Mutum, 2 anos com citozoonose. De Mutum eu vim para Caratinga, trabalhei em Caratinga no governo do Sodali e do Zé de Assis, no combate à citozoonose, na região de Caratinga toda. Trabalhei todos os distritos de Caratinga, inclusive com a alta incidência de citozoonose. Encontramos vários casos delicados de citozoonose. Hoje, por exemplo, nós temos vários casos de citozoonose. O ovo migrando para a medula óssea, a pessoa ficando paralítica, não consegue andar. Hoje, se você tratar a tempo, a pessoa pode voltar a andar normalmente. Tá? E uma coisa mais recente que eu fiz agora, próximo de aposentar, eu treinei as 3 micros da Regional de Fabriciano, para estar repassando o serviço dos profissionais que vão ficar. E agora, dia 17 de junho, eu estou indo a Teófilo treinar a equipe de lá. Então, até setembro eu devo estar capacitando algumas unidades para estar repassando o trabalho. Na verdade é o seguinte, a esquistossomose acontece por causa de 3 fatos. Você tem que ter uma pessoa doente, um caramujo e a pessoa sadia para adquirir a doença. Como que essa doença chega até o homem? A pessoa, nas fezes dele, ele libera ovos do xistosoma. Esses ovos, em contato com a água, transformam em miracídio, que vai contaminar o outro caramujo. Quando a pessoa entra para nadar, ou lavar as mãos, ou usar a água, né, ele adquire a verminose. Tem muitas vezes que a pessoa nunca nem foi na lagoa nadar, mas a água que chega na casa dele para abastecer, ela tem cercária nela. A pessoa, às vezes, ao lavar a mão, tomar um banho, adquire a doença. O saneamento básico e as melhorias habitacionais mudaram muito da época que a gente entrou para cá, né? Então, por si só, o povo evoluiu, diminuiu o índice da doença, mas nem temos muitos casos. Um fator que chama muita atenção da gente hoje é essa questão do ovo xistomose migrar para a medula óssea. Então, muitas vezes a pessoa pode ficar paralítica e às vezes a pessoa fica com esse tipo de doença e não descobre que é xistomose. Então, é preciso que a pessoa faça o exame mais rápido e começar o tratamento mais rápido, ele volta à vida normal. Inclusive, nós temos um colega de serviço que adquiriu, tomou o medicamento, está aqui hoje andando normal, tudo tranquilo. Então é uma coisa que tem cura, mas tem que descobrir logo no começo. Foram 36 anos
de dedicação exclusiva, né? E mudou tudo na minha vida, porque eu entrei lá uma criança com 20 anos, 21, e fui me aposentar com uns 56. Então mudou tudo, eu entrei um menino e saí um avô. E minha convivência é diária com praticamente 300 colegas de trabalho. Mas o aprendizado das culturas que a gente conheceu nesses 40 anos. Não só no estado de Minas, mas também fora do estado. E costumes muito locais. Então mudou a vida, acho que de todo mundo, para sempre, né? E positivamente. Iniciei lá como guardinha, né? Que é o termo certo, guarda sanitário, agente de saúde pública. E lá dentro você, na medida que vai aprendendo e vai recebendo a confiança da chefia, ia, né? Porque já não existe mais essa estrutura. Aí você vai galgando os postos até chefe de setor técnico, que a gente era o cargo maior que a gente chegava lá. Eu, pelo menos, trabalhei, com exceção de peste bubônica. As outras eu trabalhei todas. Leishmaniose, malária, febre amarela, dengue, chagas, enfim, todas aquelas que a gente... doenças transmissíveis por vetores, né? Todas elas eu trabalhei. Não é reconhecido, não foi reconhecido, nunca foi. Porque no tempo da Sulcan, que eu entrei na Sulcan, a gente tinha uma política interna de não divulgar para não alarmar. A primeira recomendação da chefia era essa. Qualquer surto, qualquer antevisão de uma epidemia, não divulgar, eram outros tempos, né? E por isso a gente trabalhava muito escondido. Vamos tomar por base Caratinga, que era um distrito sanitário que comandava 194 municípios. Então, é uma enormidade. Você trabalhar nesses municípios, era muito comum você chegar no começo do mês, trabalhar 20 dias, ir embora e o prefeito às vezes nem ficava sabendo. Porque era esse trabalho mesmo de campanha rotineira. Então esse trabalho ele não foi propagado na época. Hoje quem viveu aquele trabalho e vê hoje o que acontece, vê a importância que aquele trabalho tinha. Porque nós entramos convivendo com uma realidade de ter dengue restrito no Rio de Janeiro. Restrito. O Aedes aegypti, ele é um mosquito estritamente urbano e urbanizado. Então, ele só povoava cidades grandes. Hoje, a gente já tem informações que ele está conseguindo colonizar áreas rurais. Porque houve um afastamento ou uma desconsideração ao efeito negativo do Aedes. Diminuíram o trato, reduziram os custos e hoje você acha Aedes aegypti em qualquer lugar que você for no Brasil. E aí a gente vê 4 milhões de casos de dengue divulgados, porque deve ter aí mais 70% que não chegou para a epidemiologia informar. Então a gente imagina que tem 7, 8 milhões de casos, entendeu? Então eu acho que o serviço ele foi pouco divulgado, foi pouco conhecido pela população e até a cobrança hoje é menor. Porque se ele tivesse sido bem divulgado na época, hoje a população sentiria mais falta daquele guarda que ia de casa em casa, do carro, da fumaça que passava. Então, mas foi um erro que foi cometido pela chefia, que não tem mais como reparar. Nessa nossa história de hoje 40 e tantos anos, né? Nós entramos trabalhando numa época que o produto químico que era usado para combate ele era muito nocivo ao ser humano. Ele não era nocivo ao ser humano morador. Por quê? Porque ele vinha de uma forma que a gente manipulava, aplicava no substrato, nas paredes,
mas ficava ali 0,3 gramas de princípio ativo por metro quadrado. Então, quer dizer, o morador não sente, aquilo é para matar um inseto. Só que o sujeito, durante o dia, ele manipulava 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, hoje, amanhã, depois, durante anos. Então, infelizmente, como era um produto que chama-se organoclorado, altamente tóxico ao ser humano, aos peixes, às aves, altamente cancerígeno. Então, aquele povo que viveu aquela época trabalhando, muitos de nós desenvolveram câncer, Alzheimer, Parkinson, em consequência disso, porque ele não é biodegradável. Depois que ele entra para o seu tecido adiposo, a sua gordura, ele não vai sair nunca mais dali. Então, isso tudo a gente vivenciou, e vivenciou a evolução das coisas, porque a gente foi arrematar o trabalho, depois desses 30 e tantos anos, com inseticidas extremamente voláteis. Você aplica, ele faz o efeito, ele permanece no substrato, mas ele desaparece da corrente sanguínea no outro dia, se você teve um contato com ele. Então isso tudo é uma coisa que a ciência ajudou, né? Facilitou. Então quem trabalha hoje, trabalha numa condição melhor de saber que no futuro ele não vai ter o risco que nós tivemos, né? E por sorte, muitos de nós não teve doenças graves, mas já morreram muitos estão sofrendo com doenças de consequência dessa contaminação.